Ilustres amigos do canal, tudo bem? Jamais faça isso. 7 principais erros do investidor. Sabe por que você não ganha dinheiro? Provavelmente você está cometendo 1, 2, 3 ou mais desses tipos de erros ao investir. Vini Invest, o canal que investe em você para que você não cometa esses erros. E eu quero saber qual ou quais desses você já começou. Vamos lá, vamos começar com um erro clássico que provavelmente a maioria aqui já cometeu. É o primeiro erro, sempre confiar no seu banco. Vini, significa que eu nunca devo procurar o meu gerente, o meu assessor? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você solicitar aí uma proposta ou uma indicação de investimento e acatar sem fazer uma avaliação mais aprofundada, você está cometendo o primeiro erro. Então nunca aceite de imediato uma avaliação. O que você deve fazer então? Anote essa avaliação, vá para casa com calma e avalie se você não está cometendo um desses erros. Ou então, preste atenção no que eu vou te falar agora. Por que a indicação do seu gerente ou do seu assessor de investimento não costuma ser uma boa para você? Primeira questão, eles indicam investimentos com alta taxa de administração. E quem é que administra o seu recurso? O próprio banco. Então, geralmente, eles vão indicar algum tipo de ativo que seja deles próprios, com alta taxa de administração. E logo, quem mais ganha são eles. Ou então, uma taxa de performance. Sabe aquele investimento que ele, chegando num determinado nível, bateu a meta, ele vai render mais, tem uma taxa de performance por trás dele. Então, esse tipo de indicação geralmente cobra também um percentual, caso ele bate aquela referência, que pode ser, por exemplo, o CDI, pode ser, por exemplo, o IBOV, mas o principal é o banco que ganha mais com isso. Ou outras taxas, como, por exemplo, outros investimentos, como previdência privada. Tem muito banco aí cobrando taxa de entrada, taxa de saída, de carregamento e, principalmente, taxa de rebate. Olha, fica esperto se você tem previdência, porque eu vou lançar um vídeo e fazer uma live em breve. Muita gente está tendo prejuízo. Então, nunca aceite de imediato uma indicação do seu banco. Para finalizar, por que é ruim? Porque geralmente a performance, a rentabilidade não é muito boa diante da cobrança dessas inúmeras taxas. Mas, Vini, no Tesouro Direto não costuma ter essas taxas. É verdade, a grande maioria, eu diria que mais de 90%, já não cobram taxas. Mas eu estou falando aqui de os investimentos de uma forma geral, principalmente aí fundos de investimento. Fique atento. E como você sair e não cometer esse erro? Olha essa pergunta. Pergunte ao seu gerente ou assessor de investimento quanto que ele ganha nesse investimento que ele está te indicando. Quanto que o banco vai ganhar? Taxa de administração, taxa de performance ou outras taxas. Eu garanto que ele vai ficar desconcertado e você vai certamente ficar mais seguro, porque se realmente ele tiver que se ajeitar na cadeira, gaguejar, você vai ter a confirmação que não é um bom investimento para você. Anotou aí? Já dá para você dar aquele super like, hein? Vamos para o segundo grande erro. Esse aí, eu não sei se você já cometeu, mas seguir o conselho de terceiros. E aqui eu vou deixar de fora o banco. Sabe aquele seu amigo que sempre diz que consegue bons investimentos, principalmente aí indicando investimentos pouco conhecidos? É aquela história, você está ganhando pouco, mas a ganância é grande. A grama do vizinho é sempre mais verde que a sua. E você fica ouvindo aquilo lá no seu ouvido. Eu ganho mais, eu sei como você pode ganhar. E aí você fica com aquela tendência a ouvir outras pessoas que provavelmente dizem ter sempre retorno elevado em todos os investimentos que realiza. E você fica ouvindo aquilo e pode cair em tentação. Só que tem um detalhe, esses conselheiros de plantão não costumam falar do risco do investimento, eles costumam falar do retorno.
e geralmente é um retorno de curto ou curtíssimo prazo. E eles têm uma humildade zero. Costumam aparentar sobre todo o risco, sobre todo tipo de investimento, dizendo que sabem tudo sobre ele e que você é que é um medroso por não fazer esse investimento. Então, cuidado, conselheiros de plantão não costumam ser uma boa. E como é que você sai desse risco? Pergunte a ele e peça comprovadamente qual é o histórico de retorno nos últimos 3 ou 5 anos. E mais do que isso, qual é o risco do investimento? Todo investimento tem um risco. Qual é o risco do investimento que ele está dizendo? Se ele falar que não tem risco, pule fora para você não cometer o segundo erro. Ou se ele disser que a rentabilidade você não está preparado para ela, pule fora também para não cometer o segundo grande erro do mundo do investimento. Vamos para o terceiro grande erro. Não conhece bem o investimento. Você já parou então para pensar se você conhece o investimento que você está fazendo? Eu preciso te dizer, não faça um investimento se você não conhece bem. Mas Vini, eu conheço. Eu tenho prestado mentoria financeira e vejo que muita gente não sabe exatamente no que está investindo. Não conhecem, por exemplo, o risco de prejuízo, de ausência de liquidez ou outros detalhes do investimento que está realizando. Todo investimento tem um risco de prejuízo, pode ser mínimo ou pode ser mais alto, e as pessoas precisam entender a esse respeito. Por exemplo, no Tesouro Direto, o que eu mais vejo nas mentorias são pessoas com dificuldade para compreender a marcação a mercado e entender os detalhes dos títulos que pagam juros semestrais, pré-fixado e IPCA com juros semestrais. Elas não entendem direito essa relação e acabam investindo no título errado. Se você tem alguma dúvida, eu presto o serviço de mentoria financeira. Basta você clicar aí na descrição desse vídeo e o meu e-mail vai estar lá para que você entenda bem sobre o investimento. Segunda questão, muita gente acaba fazendo o famoso COI, Certificado de Operações Estruturadas. Por quê? Porque não conhece. Ouve aí o assessor, as promessas de rentabilidade e fica preso por anos, eu disse, em investimentos ruins. Ou então, faz uma previdência privada sem conhecer como é que são feitos os investimentos que está por trás. Veja, é importantíssimo você conhecer os detalhes do seu fundo de investimento numa previdência privada. Ok, Vini, e como é que eu saio dessa situação? Pergunte a si mesmo. Você conhece o investimento quanto à expectativa de retorno? Ou seja, consegue simular, e eu disse simular, adiante, qual seria o retorno? Você entende da liquidez? Em outras palavras, sabe se esse investimento pode ser vendido antes ou não? Conhece a segurança dele? E outra, você conhece da marcação a mercado? Se você disser que conhece essas características, pode ser que você já esteja bem avançado na questão então do seu investimento. E esse terceiro erro fica minimizado. Não invista naquilo que você não conhece. Conheça bem e depois invista. Quarto principal erro, não ter a certeza do prazo. De todas as pessoas que eu tenho atendido a mentoria financeira, essa é a primeira pergunta que eu faço. Quais são os prazos do seu investimento? É mais importante do que saber em que investir. E eu sinto que exige aí uma certa rebolada. As pessoas não sabem muito bem o prazo mínimo que elas estão investindo. Aquele período que você vai deixar o dinheiro lá, aconteça o que acontecer, para não ficar angustiado e querer resgatar. Você precisa saber, ainda que você possa ter prazos diferenciados. O que eu quero dizer com isso? Se você não tem um prazo mínimo, você precisa investir o seu recurso em algo com liquidez imediata, um investimento conservador que te permita resgatar rapidamente, no mesmo dia ou até em um dia. Agora, se você não sabe o prazo, você pode diversificar com datas diferentes para prazos diferentes. E aí já é a indicação para você resolver esse quarto erro. Além disso, você costuma resgatar antes do prazo? Você já verificou aí a liquidez e o impacto na marcação a mercado? Veja, ter a certeza do prazo ou uma clara indicação é fundamental para isso.
Agora vamos para o quinto erro. Você não sabe o perfil do seu investimento. Você não sabe que tipo de investidor que é. E eu vou te ajudar. Nós temos aqui basicamente 3 principais perfis: conservador, moderado ou agressivo. É claro que você pode ter uma junção, uma mistura de cada um deles, mas eu vou te explicar. O conservador, basicamente, é aquele que quer o risco mínimo, porque não existe risco zero no investimento financeiro. É risco mínimo. Logo, se o risco é menor, há uma tendência que a expectativa de retorno seja menor. Eles são diretamente relacionados. E com isso, a volatilidade é pequena. O que eu chamo de volatilidade? A variação do investimento ao longo do tempo. Talvez seja esse seu perfil conservador. E você deve estar investindo numa poupança, num fundo DI, num tesouro Selic, que variam muito pouco, não dão grandes sustos e você tem uma previsibilidade do que vai acontecer. Mas existe aí um outro perfil, que é o perfil moderado. Nesse caso, o risco é médio. Você tem também uma expectativa de retorno proporcional a esse risco, então também moderada. E a volatilidade já é maior do que o conservador. E essa característica principal pode ser jogada para os fundos multimercados, mas também para a renda fixa. Quando nós falamos aí de investimentos de médio prazo, nós temos já uma volatilidade moderada. Por que moderada? Porque quanto mais distante o vencimento, maior a volatilidade. Então talvez aí você pense para investimentos, por exemplo, aí para 3 anos. Aí na renda fixa brasileira, você vai ter essa volatilidade. O último perfil é então o perfil agressivo. Você aceita riscos elevados. O que é risco elevado? Uma possibilidade de perda mais alta, uma expectativa de retorno proporcional também elevada. E aí você gosta mais da renda variável, criptoativos, ações e principalmente também tesouro direto com vencimentos mais longos. Sabe aqueles títulos lá do Renda Mais com vencimento lá na frente? Do IPCA 2045, a volatilidade é bem elevada, mas o retorno costuma ser proporcional. Enfim, você pode aí entender um pouco melhor a respeito do seu risco, para você saber em que você quer investir e não cometer erros. Lembrando sempre, risco e retorno andam lado a lado. E você já pode dar aquele super like, porque esse vídeo é diferente de tudo. Sexto erro, já que estamos falando de risco, você conhece os riscos do mercado financeiro? Muita gente fala, claro que eu conheço. Conhece mesmo? Nós temos 3 principais riscos quando estamos falando de investimento e principalmente investimentos na renda fixa: risco de mercado, risco de crédito e risco de liquidez. O primeiro, risco de mercado, é exatamente a marcação a mercado. É aquela oscilação diária que você tem no preço. Você comprou, o preço subiu, o preço caiu e você precisa resgatar. Você sabe que pode resgatar um valor bem acima do investimento, mas também bem abaixo, com prejuízo. Esse aí é o risco de mercado. É a famosa marcação a mercado, que você precisa entender o momento certo de investir e também de resgatar. E no clube de membros, eu falo isso aí com frequência. Risco de crédito. O risco de crédito é o famoso risco do calote. É o risco daquele tomador do seu recurso não te pagar. Por exemplo, você investiu num CDB de longuíssimo prazo e o emissor daquele CDB não está com a perna muito boa financeiramente. Pode ser que ele venha quebrar e talvez você tenha um calote porque investiu mais de 250 mil reais. É esse risco que estamos falando. É por isso que eu digo que no Tesouro Direto, esse risco daí é mínimo, porque se o Tesouro não te pagar, é porque vários bancos já quebraram nesse meio de caminho. É o investimento mais seguro do Brasil. Risco de crédito é mínimo no Tesouro Direto, mas continua existindo o risco de mercado. O terceiro, risco de liquidez, é a dificuldade de você comprar ou mesmo de vender um ativo. Como assim, Vini? Suponha que você fez um investimento e depois precisou se desfazer dele. Olha, pode ser que você não possa se desfazer. Como, por exemplo, LCI e LCA. Tem um prazo mínimo aí de 90 dias para você se desfazer. Tem alguns fundos multimercados que existem restrições. Enfim,
alguns ativos, inclusive no Tesouro Direto, que existe um prazo de carência. Você fica proibido de vender determinados ativos por um período. A outra situação é quando tem ausência de interesse do mercado. Você compra aquele ativo e depois precisa vender e o mercado não tem comprador para esse ativo. Então esse é o terceiro risco, o risco de liquidez, ficar preso no ativo até o vencimento ou por anos aí aguardando a oportunidade. Para finalizar, eu acho que esse erro aqui, esse sétimo, é o principal. Então presta bastante atenção. É o momento de investir e de resgatar. A maioria das pessoas não entende de ciclos econômicos e de ciclos financeiros que definem os melhores ativos e os momentos mais adequados para que você tenha rentabilidade. Esse gráfico aí explica muito bem. Na parte de cima, nós temos momentos de expansão econômica. Na parte de baixo, na parte de contração econômica. E os ativos mais importantes estão aí. Títulos, que são bonds, estoques, que são ações, e commodities, principalmente esses três investimentos. Se você entende aí como é que eles variam ao longo desse tempo, você entende dos ciclos econômicos. E aí você já sabe como é que o mercado financeiro se comporta. Se você não entende, tem duas formas de você aprender. A primeira delas, entrando para o Amigo Consultor no nosso clube de membros. Esse aí é uma série de vídeo gratuita para você que é do Amigo Consultor. Nós já estamos no 6º vídeo liberado para você. Vini, mas eu não quero acessar. Tem uma outra forma? Tem sim. Você me manda um e-mail. Curso viniinvest@gmail.com. Vou repetir. Curso viniinvest com 2 i's e t de tatu mudo @gmail.com. Não tem BR. E eu vou dizer qual é a condição especial para você que ficou até o final desse vídeo. Então, você já cometeu algum erro ou alguns desses erros? Coloque aí no comentário e se você ficou com alguma dúvida, eu terei prazer de te responder. O importante é que você não seja enrolado. Os ciclos econômicos e os ciclos financeiros são fundamentais para você entender sobre os investimentos. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que nunca mais cometam esses erros. Um abraço e até o próximo vídeo.